Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, tratar de mais um tema em direito de trânsito e hoje eu quero falar a respeito das informações que devem constar na apresentação de uma defesa prévia ou de um recurso administrativo contra uma multa de trânsito. Muitos motoristas, quando são notificados, eles às vezes ficam assim meio perdidos porque não sabem quais as informações que devem colocar na elaboração da sua defesa, tá? O que acontece? Existia uma resolução, que era a resolução 299 do CONTRAN. Essa resolução é bastante antiga, acho que era de 2008, se eu não me engano, e era esta resolução que tratava desse tema de elaboração, de defesa e de recurso. Não necessariamente de elaboração, mas sim das informações que deveriam constar nessas defesas. Essa resolução ela foi revogada pela resolução de número 900, tá bom? Essa resolução de número 900 do CONTRAN, ela entrou em vigor no dia 9 de março, portanto esse mês é bastante recente, 9 de março de 2022. Ela trouxe algumas pequenas inovações e ela traz aqui nos seus artigos quais são, tá bom, as informações que devem constar na elaboração da sua defesa. Então vamos lá, ó. Eu vou ler aqui o artigo 3º, que já dá início aqui, tá bom? Aquilo que a gente quer tratar. Vamos lá. O requerimento de defesa prévia ou de recurso deverá ser apresentado por escrito de forma legível, no prazo estabelecido, contendo no mínimo os seguintes dados. Então, no prazo estabelecido, então muita atenção nisso, porque se perder o prazo, a sua defesa ou seu recurso não será conhecido. Então, muita atenção quanto ao prazo. Inciso 1. Nome do órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação ou pela aplicação da penalidade de advertência por escrito ou de multa. Bom, o nome do órgão, geralmente, aliás, via de regra, ele consta no auto de infração ou na notificação da autuação. Então, se você quer saber para quem você vai dirigir a sua defesa, é só olhar na notificação, tá? No auto de infração, você bate o olho e tá lá. O auto de infração tá, o órgão que lavrou, registrou a multa foi a Polícia Rodoviária Federal. Então, logicamente, a defesa ou recurso deve ser endereçada à Polícia Rodoviária Federal. Se o cidadão foi notificado e recebeu a notificação da autuação por via postal e tá lá, né? Por exemplo, a prefeitura de Indaiatuba quem notificou da autuação ou da multa. Então, mais uma vez, essa defesa ou esse recurso deve ser endereçado ao município aqui de Indaiatuba, no exemplo que eu estou dando, certo? Vamos lá. Aqui o inciso 2. Nome e endereço completo com CEP, número de telefone, número do documento de identificação em CPF ou CNPJ do requerente. Então, a pessoa que está se defendendo, ela deve colocar os dados dela na defesa. A novidade aqui é o telefone, que deve constar lá do momento da qualificação de quem está se defendendo ou está recorrendo da multa, tá bom? Placa do veículo, número do auto de infração de trânsito. Então, deve constar na defesa, principalmente aqui, o auto de infração de trânsito. E geralmente as pessoas também perguntam onde eu acho o número do auto de infração. Aí, mais uma vez, se a autuação se deu por meio de abordagem, no talão, tá? Na segunda via que o policial entrega, consta lá no auto o número, tá bom? Geralmente fica no canto direito, superior direito. Na notificação, a mesma coisa. A notificação vem ali os dados, data, hora, local da infração e vem também o número, tá ok? Então, o número do auto de infração ou vai constar na segunda via do auto ou na notificação da autuação, tá ok? Exposição dos fatos, fundamentos legais e documentos que comprovem a alegação, data do requerimento e assinatura do requerente ou de seu representante legal. Parágrafo único, o requerimento de defesa prévia ou recurso deverá ter somente um AIT como objeto. Isso aqui é importante. Não tem como, tá bom? Em se tratando aqui de defesa de infração de trânsito, de multa,
Não tem como fazer uma única defesa contra 2, 3, 4 infrações de trânsito. Então, vamos supor que no mesmo dia o carro tenha sido alvo de registro de 2 ou mais infrações de trânsito no mesmo dia, tá? É comum acontecer. Então, o proprietário ele vai ser notificado e ele vai ter que apresentar uma defesa para cada autuação. Não tem como fazer defesa em bloco, né? Foram 5 infrações no mesmo dia, o mesmo policial aplicou as 5 multas, então eu vou apresentar as 5 aliás, vou apresentar no mesmo papel, no mesmo requerimento, na mesma defesa, e já vou bater nas 5 multas, tá? Não faz isso, apresenta uma para cada infração, tá? É o que determina aqui a resolução. Olha aqui o artigo 4º que diz assim, ó, a defesa prévia ou recurso não serão conhecidos quando forem apresentados fora do prazo legal, não for comprovada a legitimidade, não houver assinatura do recorrente ou de seu representante legal, não houver o pedido ou este for incompatível com a situação fática. Então vamos lá, fora do prazo legal a gente já falou, né? Não for comprovada a legitimidade, faz todo sentido, não tem como, por exemplo, a mãe apresentar uma defesa, sendo que foi o filho que está lá como condutor no auto de infração, tá? A não ser que ela seja dona do veículo, mas vamos partir aqui do pressuposto de que o filho é o dono do veículo e ele foi flagrado cometendo a infração. Então não tem como a mãe ir lá e fazer a defesa em nome dela pelo filho, tá? Isso não existe. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, a pessoa legítima para apresentar defesa ali é o filho, tá? Então isso aqui é relativamente simples. Não houver assinatura do recorrente, tá bom? Eu já vi até questionamentos judiciais a respeito desse rigorismo, mas está mantido aqui, né? Então o recorrente aqui deve assinar, tá bom? De preferência assinatura igual ao documento que ele juntar na defesa, tá bom? Até para ver ali a compatibilidade. Esse inciso 4 aqui é interessante, que ele diz assim, ó, não houver o pedido ou este for incompatível com a situação fática. Vamos pensar aqui, sendo até um pouco rigoroso nisso, mas vamos supor, porque é comum, o motorista vai se defender, não quer contratar ninguém, ele mesmo vai apresentar sua defesa. E ele busca um modelo de recurso na internet. Mas olha que situação que a gente deve ter muito cuidado. Aí vamos supor que ele foi multado por recusa ao teste do bafômetro. A gente sabe que é uma multa autossuspensiva, além dos pontos e da multa de quase R$ 3.000, ela ainda suspende a CNH por 12 meses. Aí ele acha o modelo na internet e só muda ali, só coloca o seu nome, o seu endereço, os seus dados e protocola. O que acontece? Pode cair aqui, tá? Pode cair aqui no inciso 4, né? Quando o pedido for incompatível com a situação fática, tá? Primeiro, se não houver pedido, coloca lá um monte de argumentos jurídicos, com jurisprudência e leis, esquece de pedir, né? Tem que pedir. No caso aqui, se eu estou combatendo uma infração de trânsito, o que eu peço? O arquivamento do auto de infração número tal. Aí, o pedido é basicamente esse. Você vai pedir o arquivamento do auto de infração número tal. Aí você vai dizer o motivo vai estar lá nos fundamentos, na justificativa que você entenda que essa multa é ilegal, ou o carro que foi multado não era o seu, porque estava na garagem, você estava viajando, aí junta documentos e prova isso, tá? Em hipótese alguma, não pode deixar de pedir. Então, o pedido é exatamente esse, o arquivamento do auto de infração número tal. Pois bem, mas vamos supor que esse motorista aqui, ele pegou o modelo na internet, só que esse modelo é de um processo de suspensão, porque como eu disse, a multa por recusa ao bafômetro também prevê a suspensão. E é muito comum achar na internet modelos em face, tá bom, dessa situação, com base nessa infração, recusa ao teste do bafômetro, mas de processos de suspensão. Aí, por uma desatenção, na correria, e acontece, errar é humano, aí junta essa defesa, mas como se trata de uma defesa de suspensão e não contra um auto de infração
registrado em determinado dia e determinada situação, percebe que aqui pode haver um conflito no contexto fático, porque aí no final, como foi utilizado esse modelo de suspensão, e pede lá no final, portanto, requer-se o arquivamento do processo de suspensão número tal. Há essa confusão, sendo que o que ele está apresentando defesa não é de processo de suspensão, mas sim de um processo de autuação ou de multa. Então já pensou ter ali o seu recurso não conhecido e já cair a penalidade de pronto no prontuário por conta disso aqui? Porque juntou um modelo que diz respeito à suspensão contra um processo de autuação ou de penalidade e há ali um conflito no contexto fático. Estou sendo um pouco rigoroso quanto a isso, mas todo cuidado ainda é pouco, né? Quanto mais a gente puder se precaver, a gente sabe como que é o Estado na questão punitiva, então nós, meros cidadãos, temos sim que, infelizmente, ter todo o cuidado, né? Todo o rigor quanto a isso, para evitar aí um não conhecimento da defesa do recurso por conta disso, né? Juntou um modelo de suspensão num processo de autuação ou de multa, né? E aí tem que discutir lá na frente, e dá para discutir, tá? Mas eu estou só usando esse argumento para denotar isso, né? Ter esse certo cuidado, né? No tocante ao que está se pedindo na defesa, tá bom? O artigo 5º diz assim, ó, a defesa prévia ou recurso deverão ser apresentados com os seguintes documentos: requerimento de defesa prévia ou de recurso, cópia da notificação. Esse requerimento aqui, muitos, a maioria dos órgãos de trânsito, eles têm lá um modelinho, né, de requerimento de defesa e de recurso. É claro, a gente, quando eu vou apresentar uma defesa representando o cliente, eu mesmo vou lá e monto o meu requerimento padronizado, igualzinho aqui a resolução de número 900, porque às vezes eu vejo, tem lá um modelinho de requerimento, por exemplo, você pega da Polícia Rodoviária Federal e tem um modelinho, uma página, e às vezes em uma página você não consegue argumentar tudo que você tem que argumentar, você não consegue, então só aquela folhinha ali não dá de conta, tá bom? Então fica essa ressalva aí. Não estou dizendo também que precisa encher 7, 10, 15 páginas, não, longe disso. E também não precisa tanto juridiquês, né? Quanto mais simples for o raciocínio e a argumentação, é até melhor para o órgão julgador, né? Mas há situações e situações, então tem situações que uma, duas folhas não dão de conta não, tá bom? E vamos lá, aí está aqui, inciso 2, cópia da notificação de autuação, notificação da penalidade, conforme caso, ou ainda cópia do AIT, ou de documento que conste a placa do veículo e o número do AIT. Cópia da CNH, ou outro documento de identificação que comprove a assinatura, documento que comprove a representação, quando pessoa jurídica, procuração, quando for o caso. Aí o parágrafo único. Na apresentação de defesa ou recurso, em qualquer fase do processo, para efeitos de admissibilidade, não serão exigidos documentos ou cópia de documentos emitidos pelo órgão responsável pela autuação. Então aqui meio que vai, aqui ó, vai meio de encontro, né, ou contra, na verdade, o inciso 2, que diz assim, ó, cópia da notificação de autuação, notificação da penalidade. Se, porventura, não houver a juntada dessa cópia, não tem nenhum problema, não é por conta disso que o recurso ou a defesa não vai ser analisada, até porque eles têm cópia desses documentos, né? Então é basicamente isso, tá bom? Na elaboração da defesa do recurso contra uma multa de trânsito, as regras que a gente deve se atentar são essas regras da resolução de número 900 do CONTRAN, tá bom? São aqui os artigos mais importantes, é o 3º ao 5º, uma leitura de pouco mais de 1 minuto, você já está por dentro aqui do assunto, no tocante ao que, quais são as informações que você deve colocar na sua defesa, então o endereçamento ao órgão que registrou a infração, colocar a qualificação do condutor, então o seu nome completo,
endereço, RG, CPF e telefone. Nas razões da defesa, que é a parte mais a parte mais teórica de desenvolvimento, o raciocínio que você vai ter ali, explanando, né, os fatos. Então você coloca ali os fatos, o que aconteceu, aí você coloca o direito, né, porque que você entende que aquela multa ela é ilegal, ela foi aplicada de forma errônea e por aí vai. Então, e na última parte dos pedidos, que não pode faltar, e só tomar muito cuidado com modelos que se pega na internet, porque às vezes não se enquadra no contexto fático daquilo que você está contra-argumentando, tá bom? Eu não vou... esse vídeo não é para falar, né, de teses vencedoras, longe disso, mas sim essa questão mais básica, né, mais prática, que é a dúvida de muita gente. Aí vai aqui uma outra dica, tá? Aqui, o padrão que deve ser seguido no Brasil todo, vale para todos os órgãos de trânsito, é o que está estabelecido aqui, Resolução 900 do CONTRAN. Mas as próprias notificações de trânsito, muitas delas vêm lá até com as informações para o motorista, né, que vai apresentar sua defesa, o condutor que vai protocolar a sua defesa, geralmente vem nas notificações. Ler ali um pouco com atenção, aí você já fica por dentro ali como você preenche, quais documentos que você tem que juntar, mas se ainda assim houver dúvidas, leitura aqui, artigos 3º ao 5º da Resolução 900 do CONTRAN, e está resolvido, tá bom?